Olá, queridos, a paz, tudo bem com você? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto abençoado. Eu quero dizer para que você envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que alguém precisa estar conosco nesse culto. Então que Deus te abençoe, fique até o final, um bom culto, paz! Tu és soberano, não há outro igual a ti, Deus, não há outro. Aleluia! É o Senhor que tem a palavra final. Não posso
Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos de volta depois desse tempo de louvor, de adoração. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, ter a sua família, todos conectados, cultuando a Deus, adorando ao Senhor. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu quero assim lembrar a você que nós já retornamos
com o segundo culto presencial. Então agora os nossos cultos aos domingos, 10 horas da manhã e às 17h30. Então se você puder estar conosco, faça questão de estar presencialmente, celebrando ao Senhor em um desses horários, ou 10 horas da manhã, ou às 17h30. Glória a Deus! E agora nós vamos fazer o nosso Minuto Conexão. Eu quero pedir um favor para você, envie o link desse culto para muitas pessoas, poste uma foto bem legal nas suas redes sociais, no seu Instagram, e marque o Instagram da igreja, @Paz Church São Gonçalo. Então prepara aí o seu celular, pega o seu melhor ângulo, né? E depois da foto você vai ter 1 minuto para fazer a postagem agora mesmo, para você não esquecer. Você vai postar agora mesmo e vamos juntos evangelizar pessoas através das redes sociais. Eu vou contar até 3 e no 3 você faz a foto e em seguida você tem 1 minuto para postar essa foto. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Bem, queridos, agora chegou o momento de consagrarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Eu quero lembrar para você que esse também é um momento de culto a Deus. E nós estamos falando, nesse momento de ofertório, a expectativa de Deus em nós, o que Deus espera de nós. Na semana passada, talvez você vá lembrar, nós falamos sobre prioridade. Deus espera de nós prioridade. E hoje, nessa linha de raciocínio, eu quero ver com você que Deus, ele também espera de nós comprometimento financeiro com o reino dele através da igreja local. Então, Deus espera de nós comprometimento financeiro, é isso? Com o reino dele através da nossa igreja local. Eu quero ler com você um texto que está ali em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era um alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Amém, queridos? Nós vemos nesse texto algumas mulheres que tinham tido uma experiência com Jesus, uma experiência de libertação, uma experiência de cura. Elas haviam sido abençoadas
por um milagre de Jesus. E o coração dessas mulheres era tão cheio de gratidão que elas se tornaram mulheres mantenedoras, ajudadoras, investidoras com seus próprios recursos da obra de Deus. Percebe que a gratidão, ela move essas mulheres a fim de gerar um comprometimento financeiro com a obra de Deus. O texto é muito claro. Com seus próprios recursos, elas ajudavam Jesus e os seus discípulos. A gratidão gerou comprometimento. Comprometimento com investimento, comprometimento com contribuição financeira no ministério terreno de Jesus. Querido, dinheiro, é claro, dinheiro não é o assunto mais importante da vida cristã. Até porque nós não estamos falando propriamente sobre dinheiro, mas nós estamos falando sobre princípios. E Jesus, ele deixa muito claro, ele esclarece que a forma como lidamos com esse assunto, a forma como lidamos com o dinheiro versus obra de Deus, determina o quanto nós somos comprometidos. Porque, querido, se eu sou comprometido com a obra de Deus, eu sou comprometido com a minha igreja local e eu entendo a importância de investir financeiramente no reino de Deus através da minha igreja local. Por isso que eu quero desafiar você nessa manhã a ser alguém comprometido financeiramente, a ser um dizimista fiel, ser um ofertante generoso, porque a gratidão a Deus, ela deve nos motivar a sermos investidores da sua obra. E esse momento é o momento que você tem a oportunidade de investir na obra de Deus, de semear. E aí, querido, a grande sacada, porque quando nós entendemos isso, é natural, a consequência é sermos abençoados. É claro que nós não estamos barganhando, é a gratidão que nos leva a ser comprometidos. Mas a palavra de Deus nos garante bênçãos sem medidas. Então, seja alguém comprometido com a obra de Deus, com a igreja local, investindo e potencializando para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho através desse ministério. Vamos orar juntos, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família nesse momento. Se você puder ir na sua casa, no seu trabalho, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. É um tempo de investimento, é um tempo onde nós demonstramos comprometimento, impulsionado pela gratidão que nós temos ao Senhor. Porque é a gratidão que nos move, é a gratidão que precisa nos levar a reconhecer a importância de investir. Abençoa o teu povo agora, Deus. Abençoa a minha irmã, a meu irmão, abençoa toda a sua casa. Deus, que as janelas dos céus permaneçam abertas sobre a sua vida, querido. Nós oramos nesse sentido, que o Senhor multiplique as suas sementes, que o Senhor multiplique os seus recursos e esses recursos venham patrocinar a obra de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então você pode fazer isso agora mesmo, está aparecendo aí na sua tela um QR Code, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser transferido para uma área segura e vai poder fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo, tá bom? Ou, se você preferir, indo ao longo da semana em uma casa lotérica, em uma agência bancária e expressando a sua
gratidão. Deus abençoe e uma boa semeadura. Pessoal, e aí, como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News. Olá papai, olá mamãe, estamos aqui para convidar vocês para estar trazendo o filho de vocês para o nosso Fast Kids. Isso aí, e o Fast Kids acontecerá no dia 15 de maio. Respeitando o distanciamento social, tragam máscara e álcool em gel. E para isso precisamos que vocês confirmem a presença de vocês até o dia 5 de maio. Show? Esperamos vocês lá! Tchau, tchau! Toda terça-feira temos o nosso Tadel, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco pelo Zoom às 20h30. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Semanalmente temos os nossos Life Groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu Life Group, entre no nosso site, procure um link e participe. Para você que é jovem de corpo e de mente, todo último sábado do mês, às 18h30, temos o nosso Culto Diffley. Não deixe de investir na sua juventude. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. É isso, pessoal. Um bom domingo para você e para sua família. E vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Agora estamos de volta para a ministração da Palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção, que você agora não se distraia com nada, fique até o final conosco, porque Deus vai ministrar o seu coração. Amém? Nós estamos falando, iniciamos no domingo passado, uma série de mensagens que estamos intitulando Igreja Vencedora. E na semana passada nós falamos sobre os propósitos da igreja. E a pastora Raquel também no culto da tarde, ela iniciou a mesma série de mensagens, ministrando, baseado, tendo como referência, tendo como modelo a igreja tessalônica. E hoje nós vamos dar continuidade nessa série, tanto agora de manhã quanto à tarde. Nós vamos falar sobre alguns princípios para uma igreja ser vencedora. Então, o título da mensagem de hoje, dentro dessa série, Igreja Vencedora,
São princípios de uma igreja vencedora. Eu quero usar como referência a igreja de Atos, porque foi a igreja primitiva, na verdade, né? Porque é ali em Atos que nós vemos o início da igreja, a igreja sendo instituída, a igreja sendo organizada, depois, né, do grande derramar do Espírito Santo, porque o Senhor ele libera uma promessa que edificaria uma igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vimos na semana passada o momento que Jesus libera essa promessa e vimos os propósitos da igreja, que é de adorar a Jesus, que é de fazer discípulos, que é de usar a autoridade do próprio Jesus que está delegada sobre a igreja e também servir ao próximo. E hoje, tendo como referência a igreja de Atos, né, a igreja primitiva, nós vamos começar a falar sobre princípios que tornam uma igreja vencedora. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do verso 41, que inclusive é um texto que você conhece, você já ouviu muitas mensagens aqui mesmo, né, em nossa igreja, sobre esse texto. Eu quero ler novamente esse texto, eu quero identificar com você alguns princípios para que possamos crescer e vencer em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, queridos? É um texto fantástico, é um texto que nos revela princípios preciosos para sermos uma igreja forte, para sermos uma igreja saudável, para sermos uma igreja vencedora. E hoje nós vamos, dentro desse texto, identificar 3 princípios. E na semana que vem, nós vamos identificar mais 3 princípios. Então, a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. Queridos, o texto fala que eu comecei a leitura dizendo que os que aceitaram a mensagem foram todos batizados. E naquele dia houve um acréscimo de aproximadamente 3.000 pessoas. O que estava acontecendo? Como eu falei na semana passada, Jesus, ele liberou a promessa que estaria edificando uma igreja. E aí ele continuou o processo do seu ministério terreno, e no momento que ele estava já para se despedir dos seus discípulos, ele dá uma ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus, então, ele morre na cruz, ele ressuscita, ele ascende aos céus, e todos estavam ali reunidos conforme Jesus havia orientado. E naquele dia, celebrando a festa de Pentecostes, o cumprimento da promessa de revestimento de poder
acontece? A Bíblia diz no início desse capítulo 2 de Atos que houve um grande derramar do Espírito Santo e todos foram cheios, todos foram revestidos de poder. E naquele contexto, diante daquele cenário, Pedro começa com muita ousadia pregar o Evangelho. E aí, na pregação que Pedro estava fazendo, cerca de 3.000 pessoas se convertem. E a partir daquele momento, a igreja começa a ser edificada, a igreja começa a ser instituída, e nós vemos ao longo do livro de Atos o decorrer, o desdobramento da edificação, do crescimento, da expansão, da efetividade, da atuação da igreja. Mas o que é muito lindo, querido, o que é muito interessante, que a igreja primitiva, ela se tornou forte, ela se tornou vencedora, ela se tornou referência, porque perseverou em alguns princípios. E aí, são esses princípios que eu quero identificar com você, a fim de perseverarmos também nesses princípios, tendo a igreja primitiva como modelo de uma igreja vencedora. Amém, queridos? A palavra princípio, eu fiz questão de olhar no dicionário, embora seja muito fácil, né, você entender o significado, mas o que é interessante é que quando nós olhamos no dicionário, nós aprofundamos no significado daquela palavra, na profundidade do significado daquela palavra. Então preste atenção, a palavra princípio significa o primeiro momento da existência, o primeiro momento de algo, ou de uma ação ou processo. É o começo, é o início. Serve de base a alguma coisa. Causa primeira, raiz e razão. Eu achei interessante demais, né? Tantos significados tão profundos daquilo que a palavra princípio quer nos ensinar e quer nos mostrar. Raiz, primeira causa, base, momento inicial. E é isso que nós percebemos nesse texto de Atos. Nós percebemos o início. E nesse início eles estabelecem bases. E essas bases traz consistência para que a igreja se tornasse vencedora. Amém, queridos? Olha a importância da base. Olha a importância dos alicerces. Olha a importância da raiz, da primeira ação, para que algo seja edificado. Então eu quero a partir de hoje, junto com você, identificar, aprender e praticar esses princípios. Vamos lá? Você está preparado? O primeiro princípio que eu quero mencionar, que a igreja entendeu isso, era que o fundamento precisava ser na palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é o fundamento na palavra de Deus. No verso 42, na parte A, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles eram comprometidos com o ensino dos apóstolos. Eles eram enganjados com o ensino dos apóstolos, porque eles entendiam que a palavra de Deus precisava ser base, a palavra de Deus precisava ser estrutura para que a igreja pudesse ser fundamentada em algo sólido. Porque a palavra de Deus é algo sólido. E eles entendiam esse princípio, e a Bíblia fala que eles se empenhavam,
que eles eram comprometidos, que eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus, ela precisa ser base para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ser alicerce para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ser base e alicerce para a nossa igreja, porque isso traz solidez, isso traz firmeza, porque a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é a fonte da verdade. Amém, queridos? O profeta Oséias, isso lá no Velho Testamento, no capítulo 4, no verso 6, olha o que ele escreve: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Percebe? Lá no Velho Testamento, Oséias já apontando, Oséias já nos mostrando que o conhecimento, o fundamento da palavra de Deus, ele não pode ser rejeitado. Sabe por que não pode ser rejeitado, queridos? Aí eu quero ler com você, agora no Novo Testamento, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versos 14 e 15, preste atenção comigo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Percebe? Quando nós temos a palavra de Deus como fundamento, nós não somos enganados. Nós não somos jogados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos aonde precisamos chegar. E não vão ser as propostas que irão nos seduzir no caminho, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Porque, queridos, quem tem propósitos não é seduzido por propostas, porque sabe o que quer e tem a palavra de Deus como base e como fundamento da sua vida. Por isso que nós entendemos, para que uma igreja seja uma igreja vencedora, ela precisa ter como fundamento a palavra de Deus. E jamais deixar que modismo, jamais deixar que interferências do mundo venham ditar regras dentro da igreja. O que precisa ditar regras dentro da igreja é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, é a nossa direção, é o nosso norte. Aleluia! O segundo ponto que eu quero pensar com você, a nível de identificação desses princípios que nós estamos citando para que uma igreja seja vencedora, o texto fala que eles se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações, e que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nesse número 2 eu quero identificar com você 3 princípios: comunhão, alegria e sinceridade. Fala comigo, por favor, aí na sua casa: comunhão, alegria e sinceridade. A igreja precisa entender que esses princípios são indispensáveis para o seu crescimento. Porque, queridos, a comunhão
que a igreja primitiva, que é a nossa referência, a comunhão que a igreja primitiva desenvolvia não era uma comunhão aleatória, mas era uma comunhão com um propósito. O texto diz que eles reuniam-se tanto no templo quanto nas casas. Eles já entendiam a importância de ter a reunião no templo, de ter a comunhão no templo, de estarem alegres no templo, de serem sinceros no templo, assim como nas casas. Eles já entendiam aquilo que hoje nós chamamos de life group ou de células. Eles já entendiam que era necessário desenvolver esses princípios tanto no templo quanto nas casas. E quando eu entendo isso, que a minha comunhão precisa ter propósito, que eu preciso ser uma pessoa alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força, e que eu preciso ser uma pessoa sincera, uma pessoa transparente. A comunhão, querido, ela gera essa atmosfera. Uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de sinceridade, uma atmosfera de serviço, uma atmosfera de bênção, uma atmosfera de vida. E era isso que eles estavam vivendo, eles eram sinceros uns com os outros. Eles eram felizes porque tinham um coração gratos, eles eram alegres porque havia gratidão no coração deles por aquilo que Jesus havia feito. E eles entendiam que a comunhão, o estar junto, era um diferencial para que eles fossem fortes, para que eles crescessem, para que eles vencessem os desafios, as perseguições. Querido, e nesses dias não é diferente. Nós temos muitos desafios, nós sofremos perseguições. É claro que não ao ponto que eles passaram, mas passamos hoje também. E quanto mais nós estivermos juntos, quanto mais nós entendermos que é a alegria do Senhor que nos fortalece, quanto mais nós entendermos que precisamos ser sinceros, vertical e horizontal, ou seja, para com Deus e uns para com os outros, nos tornaremos mais fortes e, consequentemente, vencedores. Nós usamos muito uma frase, no nosso contexto de igreja, que juntos nós somos mais fortes. E isso não é só uma figura de linguagem, isso é uma realidade, quando nós entendemos que estar junto implica em transparência, implica em tratamento, implica em correção, implica em desfrutarmos de momentos de alegria, estarmos alegres. E isso vai fazendo toda a diferença. Então, nesse segundo ponto, nós vimos 3 princípios: a comunhão, a alegria e a sinceridade. O texto vai dizer, eu quero ler esse salmo porque é muito importante isso, Salmos 133, que é muito conhecido também. Olha o que o salmista declara: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Aonde existe comunhão verdadeira, aonde existe alegria, aonde existe sinceridade, ali está a bênção de Deus. Ali a vida, ali a presença manifesta de Jesus Cristo. Isso nos faz ser uma igreja vencedora.
Terceiro ponto, eu quero identificar com você mais 2 princípios que a igreja primitiva tinha como fundamento: a oração e o temor. Versos 42 e 43 diz assim: eles se dedicavam às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido, essa igreja é incrível, porque eles se dedicavam à comunhão, desfrutavam de alegria, eram sinceros, tinham como fundamento a palavra de Deus e não esqueciam do principal, que eram as orações. E eles se dedicavam às orações. E isso os enchiam de temor. E como consequência, os milagres aconteciam. O que nós precisamos compreender é que a oração, queridos, é a base da nossa vida cristã. Nós precisamos orar. Nós necessitamos de oração. A oração, ela é o combustível que nos faz andar no mundo espiritual. É o que potencializa todas as nossas vitórias. Eu quero ilustrar para você compreender ainda melhor com a figura de um carro. Você tem um carro lindo na sua garagem. Você tem uma Ferrari na sua garagem, recebe? Mas se essa Ferrari não tiver com combustível, ela não consegue sair da garagem. Com toda a tecnologia, com toda a beleza, com toda a sua imponência, mas se ela não tiver combustível, ela não consegue sair da garagem. Trazendo para o nosso contexto e aplicando essa ilustração, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Um dia você entregou a vida para Jesus. Um dia você levantou a sua mão e disse: eu quero Jesus. E se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora mesmo aí na sua casa. E no final, entrar em contato com a gente, com o telefone que aparece na sua tela. Você pode fazer isso agora mesmo. Mas o que eu quero ressaltar, que mesmo entregando a nossa vida para Jesus, se nós não orarmos, nós não vamos sair do lugar. Entende isso? Porque a oração, ela é o combustível que nos faz andar. E mais, que potencializa todas as nossas vitórias. Se você está passando por uma luta, por um problema, precisa de uma vitória, precisa de uma resposta de Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, vamos buscar a face do Senhor, vamos com intensidade, com dedicação às orações. Nessa última semana nós realizamos a semana de oração. Nós conectamos todos os dias, 8 horas pelo Zoom, estávamos ali orando. O nosso pastor, o pastor Lúcio, ele direcionou que fizéssemos essa semana de oração, porque há um entendimento que a oração, ela é o combustível que nos faz andar. E é importante entender essa questão do temor, querido, porque o temor, ele refere-se a um sentimento de respeito, de reverência, de submissão a Deus, e não de medo. Eles não tinham medo, eles tinham temor. Deus não quer que tenhamos medo, Deus quer que tenhamos temor, que tenhamos respeito, que sejamos reverentes e submissos a Ele. Porque quando nós entendemos esses princípios e vivemos esses princípios, o resultado são os milagres, inclusive nesses dias. Porque o texto diz
que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, quando nós vivemos princípios, nós somos agraciados por Deus com milagres. Nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos uma igreja vencedora. E Deus quer nos levar além, querido. Nós somos a igreja. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu quero concluir com você lendo a parte final do verso 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja vencedora, ela experimenta conversões. Pessoas se convertem. Milagres acontecem. Vitórias são alcançadas. Nós somos a igreja. E o desejo de Deus é que ganhemos muitas vidas e vivamos uma vida de vitórias. A palavra de Deus diz em João 16:33. Quero concluir lendo esse versículo. Palavras do próprio Senhor Jesus. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, venceu o mundo, nós também venceremos. Essa luta não vai te abater. Essa luta que você está passando não vai fazer com que você desista. Talvez você tenha sofrido um desemprego, talvez você tenha sofrido uma perda na sua família ou de pessoas próximas, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Vamos orar juntos então, nessa certeza, porque nós somos uma igreja vencedora. Pai, muito obrigado por esses princípios que nós compartilhamos. Na verdade, que começamos a compartilhar, Senhor. Obrigado porque temos como referência a igreja primitiva, que tinha como fundamento a Tua palavra, que entendiam a importância da comunhão, da alegria, da sinceridade, do temor e das orações. E isso tornou-se princípios, fundamentos, para que a igreja se tornasse uma igreja forte. Nós queremos percorrer esse mesmo caminho, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos capacite, Deus. Que possamos pôr em prática esses princípios que identificamos nesta reflexão. E que sejamos muito bem-sucedidos. Que vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pessoalmente e coletivamente. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que esses princípios sejam verdades, sejam realidades na sua vida, nas nossas vidas, para que possamos caminhar juntos e em vitória. Em nome de Jesus que nós declaramos isso e tomamos posse para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Se você quer nos conhecer mais, se você quer conhecer a nossa igreja, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça contato com esse número que está aparecendo aí na sua tela. Teremos um enorme prazer em falar com você, orar com você e caminhar com você. Vamos nos despedir então. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!
Seja bem-vindo, gente! Como vocês estão hoje? Vocês estão bem hoje? Sim. Sim? Gente, hoje o culto vai ser top das galáxias. Hoje nós temos um convidado muito especial. Uma pessoa muito especial. Espacial? Ah, engraçado! Espacial também, mas especial também. Gente, o Almirante Arão veio pra cá visitar a gente. Ele estava lá na Etiópia, lá na base de missões lá da Etiópia. Olha só, vamos dar as boas-vindas pro Almirante Arão! Oh, que maravilhoso estar com vocês! Hoje vamos falar de algo muito importante sobre louvor e adoração. Pode ficar de pé, Amanda, com um lança-raios de louvor. E o lança-raios de louvor é uma arma muito importante para a nossa vida. Então, hoje vamos falar sobre maneiras de louvar. Vamos primeiro ver nosso versículo do dia. Repitam comigo, João 4:24. João 4:24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 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 João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 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 Em espírito e em verdade. Então, quando adoramos, tem que vir do coração. Mas também temos diferentes maneiras externas de louvar a Deus. Então, vamos ver o primeiro. Travou! Agora vamos repetir nosso ponto principal. Quando adoro a Deus em espírito, Quando adora a Deus em espírito, o conheço de verdade. o conheço de verdade. Quê? Minimal? Sim, sou eu, a Minimal. Toda vez que tem que falar isso. Enfim, Nossa Senhora Ruindade, a rainha de todos os maus possíveis, tá planejando o super ataque indestrutível. É um negócio que destrói todo mundo. A gente vai atacar com 4 armas ao mesmo tempo e eu quero que todo mundo esteja disposto. Tá ouvindo, Olívio? Você mesmo que eu quero falar. Você vai ficar com um raio sônico de maldade, tá aí nessa mesa aí. Esse raio vai impedir que os missionários escutem a voz daquele que não podemos mencionar o nome. É, aquele mesmo. Ele mesmo. Agora, Etaim, você mesmo. Você vai ficar com um tal de guilhões titânios da iniquidade. Esse daí, esse daí mesmo. Esses é que assim, os missionários vão ficar pensando no passado deles, essas coisas, aí a gente consegue destruir ele. Isso, esse daí. Seu rabo de cachorro velho. Enfim, você vai ficar com a bomba
mortífera da malignidade. Lá ele vai acrescentar orgulho neles, aquele negócio que a gente gosta, né? E... Bowser. Ai, nunca sei o seu nome. É, você mesmo. Precisa tomar um banho, hein? Você vai ficar com o míssil... vai destruir totalmente. É um míssil lá. É míssil balístico intercontinental. Ai, ela inventa os nomes. Não, Vossa Senhoria, não briga comigo. Ele vai destruir todo mundo. Vai garantir o fracasso total dessa escola, tá? Então assim, é melhor que vocês façam tudo certo pra que depois a gente não bata na cara de vocês. Livius, chegou o momento. É hora de usar o raio para que eles não possam mais escutar a voz daquele que não podemos falar o nome. Muito bem, acabamos de ver em João 4:24 como devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoramos do interior de nosso coração, não é algo externo. Mas existem algumas coisas externas que podemos fazer. Por exemplo, aqui temos Salmos 28:7, diz: meu coração exulta de alegria e com meu cântico te darei graças. Então a primeira maneira que podemos louvar e adorar a Deus é com nosso cântico. Então vamos agora praticar e cantar ao Senhor. O que aconteceu? Hã? O que você tá falando? Não tô te ouvindo. Você foi lá, o que aconteceu? O quê? Eu tô surdo. Como assim? Etaim, é hora de usar os grilhões titânios da iniquidade. É hora de fazer eles pararem de louvar e lembrem dos seus fracassos do passado. Muito bem, que maravilhoso! Agora vamos ver a segunda maneira. Sim, a segunda maneira de louvar a Deus. Vamos ver aqui em Salmo 63:4. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome, que diz, levantarei as minhas mãos. Então é uma maneira de louvar a Deus. Vamos agora praticar louvar a Deus, levantando nossas mãos. O que aconteceu, seu incompetente? Quando eu coloquei os grilhões para os alunos e eles adoraram com as mãos levantadas, tudo voltou para mim. Eu não acredito. Precisamos acabar com a vontade deles de adorar. Vayne, prepare a bomba mortífera da malignidade. Vai ser impossível deles adorarem com tantos pensamentos negativos. Oh, que maravilhoso! Uau! Agora vamos ver a terceira maneira
de louvar e adorar a Deus. Vamos aqui, Salmos 95:6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Então, outra maneira de realmente adorar é quando fazemos de maneira prostrada e ajoelhada ante Deus. Então, vamos praticar agora. Ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor. Agora vamos para nosso último versículo. Vamos ver aqui. Olha essa maneira de louvar a Deus. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Então, bater palmas e aclamar com alegria é uma maneira poderosa de louvar a Deus. Traz muito a presença e o poder de Deus. Graças a Deus que escapamos com vida. Graças a quem? Nunca mais cite esse nome. Opa! E agora, o que vamos fazer? Não quero voltar lá com a Big Mal com esse fracasso. Ainda não fracassamos, rabo de cachorro cheio de piolho. Ainda temos o míssil balístico intercontinental do fracasso. Essa arma é invencível. Ninguém irá nos deter. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Alegria. Com cantos de alegria. Alegria. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. 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 Já não era sem tempo, né? Cambada de insolentes e incompetentes. Por que vocês estão tudo queimado, fedorento, tudo chamuscado? O que aconteceu? Vocês conseguiram destruir aqueles miseráveiszinhos missionários fedorentos? Não, vossa malévola soberana. Todos eles conseguiram destruir todas as nossas armas. Aqueles missionários fedorentos ainda vão pagar. Gente, que palavra poderosa, não é verdade? Vocês aprenderam demais hoje! Vamos agradecer ao Almirante Arão por tudo que ele ensinou a gente!
hoje aprendemos várias coisas muito importantes sobre o louvor. Repitam comigo o ponto principal. Quando adoro a Deus em espírito, eu o conheço de verdade. Quando realmente adoramos a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso espírito, entramos numa amizade muito profunda com Deus e conhecemos Ele de uma forma real. Repitam comigo agora o nosso versículo de hoje, João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem! Também aprendemos que existem diferentes maneiras de expressar a nossa adoração e louvor para Deus. Essas maneiras incluem cantar, levantar as mãos, ajoelhar, bater palmas e aclamar a Deus. Quando fazemos essas coisas de todo o nosso coração, tocamos o coração de Deus e experimentamos o amor dele, a intimidade com ele e proteção divina. Vamos continuar praticando essas coisas, tá bom? Eu sei que cada um de vocês vai continuar crescendo na sua amizade profunda com Deus. Gente, já tá na hora de ir, que peninha! Tchau, até a próxima!